Oi pessoal, tudo bom com vocês? Finalmente nós estamos chegando no final do mês de março, até a minha voz está indo um pouco embora, mês comprido desse, mas a gente não pode deixar aqui de finalizar o nosso especial do mês das mulheres, mais uma vez aqui dentro do nosso Circuito Empreendedor Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, a gente pede para que vocês já sigam o nosso canal e também compartilhem esse episódio com os seus amigos, porque hoje vai ser muito especial. Hoje a gente está recebendo, querendo ou não, a maior liderança empresarial da nossa cidade, que é quem preside a nossa Casa do Comércio, a Associação Comercial. E hoje, pela primeira vez, ela é presidida por uma mulher. Então, nada mais justo, inclusive, do que a gente findar esse projeto para quem está aí fomentando o empoderamento feminino, não só no empreendedorismo, mas também está aí impulsionando diversas outras mulheres para também tomarem a frente e assim vencendo. Então, muito bem-vinda, dona Nilva Olive. Finalmente deu certo para a gente estar aqui hoje, depois de muitas agendas, muitos desafios, mas graças a Deus hoje vai dar certo, está dando. Muita satisfação tê-la aqui, até porque a senhora também tem uma grande história para poder contar. E não é à toa que hoje a senhora preside também a nossa associação comercial, além de liderar, lógico, dentro das suas empresas, principalmente no segmento de combustíveis, né? De petróleo, enfim, distribuição de petróleo, de combustíveis. Então, seja muito bem-vinda. É uma satisfação muito grande tê-la aqui, até porque nada mais justo do que fechar esse episódio especial com uma mulher tão empoderada assim como a senhora. Oi, Caetano, muito obrigada pelo convite. Desculpe as outras vezes que eu não consegui estar aqui com você, mas são muitos afazeres, muitas reuniões e que às vezes a gente marca, mas acontecem. Inclusive, hoje eu tenho a minha mãe, né, que mora aqui em Marabá, que está fazendo uns 3 anos que ela está aqui, e uma das vezes eu não vim por conta que eu tive que ficar com ela. Mas hoje estou aqui inteirinha e a gente vai poder conversar. Ah, que bom. Inclusive, pode ser que eu acabei lhe salvando de uma reunião, né? A senhora está aqui hoje. Eu tinha outra reunião interminável, mas consegui chegar. Então, pronto. Então, dona Nilva, hoje, além de presidente da Associação Comercial, a senhora também faz parte também do voluntariado, também lá com o pessoal do Contém Amor. Sim. De Barretos, né? Com o Hospital do Amor lá com o pessoal de Barretos. A senhora também, querendo ou não, fortificou o movimento das mulheres dentro da Associação Comercial, através do Assim Mulher. Sim. E na última gestão a senhora era vice-presidente da Assim. E hoje a senhora preside a Associação Comercial. Assim, foi uma coisa... a gente que acompanhou lá dentro foi uma questão natural, a questão sucessória. Mas vem com muito empoderamento por trás e pouca gente ainda não consegue ainda visualizar. Lógico que existem muitas mulheres aí que estão sendo impactadas, inclusive com esse protagonismo que a senhora vem assumindo, porque não é só a senhora, tem várias outras pessoas por trás. A Gilene já esteve também aqui conosco, que hoje preside. A Sueli, que foi a primeira presidente, também já esteve aqui conosco. E a primeira presidente, no caso, do Movimento das Mulheres, né, do Assim Mulher. Então, é muito satisfatório para a gente poder findar esse nosso projeto aqui, para contar as histórias. Então, primeiramente, vamos falar do atual, de como é esse empoderamento todo voltado para o empreendedorismo, até porque a mulher, ela pode e deve estar onde ela quiser, não é isso? O que acontece? Eu já conheci a Assim há muito tempo, porque o meu marido, César... O César já foi vice-presidente da Assim. Já foi presidente, sempre diretor. E pelos olhos dele, eu sempre vi como seria Assim, o que acontecia. Só que eu nunca tinha me envolvido, né? Então, eu era associada, mas nunca tinha me envolvido durante esses anos todos. E quando a Sueli foi
ser presidente não do primeiro conselho, né? Teve um o conselho teve lá atrás, tá certo. Não vingou. Da mesma forma como o Conjove também teve lá atrás e depois foi resgatado. Exatamente. E aí, quando ela fez esse conselho atual que ela começou, ela me convidou para a vice-presidência. E eu fui com todo gosto, né? Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Como eu já tenho agora meus sucessores, que são os meus filhos, eu já tive um pouco mais de tempo, porque até então, né, uma das desculpas que a gente se dá era a falta de tempo. E aí, com os meus sucessores já na ativa, eu consegui me engajar. E fui como vice-presidente. Ficamos 2 anos, né, no primeiro conselho. A Sueli teve que se ausentar e eu terminei, inclusive, o 2º ano de mandato como presidente do conselho. E o João Tatagiba, na época, era o presidente com um mandato de 2 anos, prorrogável por mais 2. Quando ele foi fazer esse 2º mandato, ele queria uma mulher como presidente e pediu que o conselho indicasse. E o conselho, as mulheres, me indicaram como vice dele. Né? Para mim, eu falei, tudo bem, né? Eu vou ser só vice, né? Porque nunca imaginei estar aqui. E também de pouco tempo de atividade dentro da Assim. E aí eu fui, pela indicação delas. E quando tudo aconteceu agora, no final do ano, que ele se candidatou, se ausentou para se candidatar. Se licenciou para poder participar das eleições. Né, como vice-prefeito. E eu assumi interinamente. E aí, ao assumir, já foi um impacto. Já foi outro ali. Impacto que eu também não estava esperando, né? Eu falo que nem nos meus melhores e nem nos piores sonhos eu pensei que isso fosse acontecer. Então, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. E aí, foi por consenso, né? E também com o apelo do conselho que eu deveria me candidatar, né? E aí, por consenso, fizemos, né, assim... fez uma chapa e comigo presidente. E muitas vezes eu pensei que eu poderia renunciar, não aceitar. Por quê? Né? Muitos trabalhos, né? Casa, marido, filhos, empresas, mas ao mesmo tempo foi muito forte o apelo do empreendedorismo feminino. Eu, inclusive, sempre digo, eu não seria legal com os meus pares, que são as mulheres, né, se eu correr dessa responsabilidade, então preciso enfrentar. Então, por isso, eu fiquei, não assim, Caetano, porque por uma vaidade, ou por, claro, entendeu? Por querer aparecer. É porque é fruto de todo. É porque foi fruto de todo um trabalho que foi desenhado aí há 4 anos aproximadamente para trás. Exatamente. E aí eu estou aqui, né? E a gente vê esse destacamento de vocês, não só na sua pessoa, mas também na pessoa da Rosângela, que querendo ou não, mesmo grávida, conduziu ali o bastão. A Gilene depois substituiu também a Rosângela e agora a Gilene também está na presidência. Fortes, né? Que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A diretoria, enfim, lá, as diretoras, né? Sim, temos várias diretoras. Que também são bastante engajadas. Raquel, Miranda, a dona Toninha do Café Maratá, que agora não está com a gente por opção. E várias outras, né, que estão lá, jovens inclusive, né, participando do Conselho da Mulher, várias jovens. E a gente tem feito um trabalho no empreendedorismo feminino. O nosso foco é o empreendedorismo feminino. E esse ano a gente está sendo acompanhado pelo SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empresária e Cultura, que em todo o país é chamado de SEMEC. Né? Então, hoje a gente tem um guarda-chuva e a gente trabalha sob esse guarda-chuva. Assim como o Conjove tem a Confederação dos Jovens Empresários, a CONAGE. Então, hoje a gente tem o SEMEC. E Maravilha. A gente trabalha sobre esse guarda-chuva, a gente já fazia... A gente, inclusive, Caetano, é exemplo no SEMEC, aqui no Pará. Eu estive numa reunião da FACIAPA, que hoje eu também sou membro da FACIAPA, pela carteira da Assim. Ou presidir a associação automaticamente. E o modelo do nosso SEMEC foi levado para Salinópolis, né?
pelas coordenadoras estaduais do SEMEC. Então, é um bom trabalho que a gente está desenvolvendo, e esse ano, embora a gente continue com os mesmos eventos dos anos anteriores, mas a gente tem coisa nova para fazer, né? Isso de acordo com a orientação do SEMEC. Então, eu acho que vai ser um ano muito importante para o Conselho da Mulher, porque a gente vai desenvolver outras atividades, tá? Que serão muito importantes para o empreendedorismo. E a senhora também conseguiu, administrativamente, arrumar a casa somente naquela janela de 6 meses, de 7, 8 meses de presidente interina, para agora a presidência. Porque agora a senhora tem um mandato aí de 3 anos, 3 anos. Um tempo um pouco maior para poder justamente desenvolver esse empoderamento feminino, que acho que esse que é o foco. Mas assim, eu gosto de dizer sempre que a gente faz reunião, o conselho é responsabilidade da Adilene hoje. Não, sim. Certo? Eu digo a senhora, como presidente da entidade, não deixar esse empoderamento também. Não, pelo contrário. Lógico que tem as outras responsabilidades, sim, tem o próprio Conjove e tem as próprias demandas que já são bastante sobrecarregadas, sim, dá sim, mas sem deixar o olhar feminino desse empoderamento voltado para o empreendedorismo de lado. Pelo contrário, vai potencializar ainda mais. Não tem como a gente deixar a essência, né? Você tem uma essência feminina e o teu toque vai estar lá, né? A gente tem uma agenda para o ano inteiro. Nós temos, inclusive eu tenho projetos, né, de ampliação da associação. A gente vai começar a trabalhar nisso rapidamente, para ver se a gente consegue ampliar um pouco. Está ficando muito pequeno, né? Nós temos hoje 380 associados e nós temos um auditório de 40 pessoas. É muito complicado, a gente não consegue fazer uma turma de treinamento, por exemplo, com 40 pessoas, é inviável. Então, é uma questão de necessidade lá para a associação. E eu acho que invariavelmente, Caetano, eu acho que eu vou deixar o meu jeito, né? Porque algumas coisas eu vejo que eu preciso, né, colocar como eu gosto de ser, como eu trabalho, da mesma maneira como a senhora faz nas suas empresas e que são referências no mercado, automaticamente a senhora está levando isso também para dentro da associação. Tentando adequar, né, o que dá para adequar, porque são atividades muito diferentes. Mas também é bom que a senhora também tenha o apoio dentro de casa. Aí a gente vai falar agora também da Nilva mãe, da Nilva esposa e da Nilva empreendedora, independentemente da entrega, né, para o voluntariado e da entrega também para o associativismo. Mas querendo ou não, hoje, a senhora tem o João Felipe, a senhora tem a Mariana, que estão dentro também das operações. Sim, e eles são meus guardiões, né, meus defensores. O meu marido é muito consciencioso e é claro que antes de ir para a presidência a gente conversou lá em casa, até mesmo por causa da rotina, de tudo que tem feito, e todo mundo aceitou unanimemente, né? O meu marido sempre me acompanhando no que eu preciso, e os meus filhos também. Inclusive, os meus filhos também já estavam no Conjove quando eu assumi a presidência, né? E eles continuam. E o meu marido também é diretor. É todo mundo lá em casa no associativismo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, mesmo que a gente já estava todo mundo engajado. E isso é tranquilo, né? Porque o João Felipe e a Mariana, eles já estão muito bem preparados, né? Eles ficaram 10 anos fora daqui de Marabá, em Brasília, estudaram, estagiaram, trabalharam. Então, sabem trabalhar, né? Muito bem, inclusive, e eles que estão me dando esse apoio. Eu não preciso estar diariamente na empresa, né? Eu estou sempre sabendo o que está acontecendo, vou sempre, mas ficou um pouco mais fácil para eu poder ter, inclusive, as horas que eu tenho que passar lá na associação. Mas isso também é muito fruto de um brilhante trabalho de planejamento sucessório também. Porque não é só simplesmente, meus filhos, voltem para casa. Não, meus filhos, voltem porque isso aqui é também negócio por vocês. Vocês precisam seguir tocando e vocês têm novos olhares para esses negócios. Inclusive, quando eles foram, eles nunca tiveram
a pressão da volta. Uhum. A Mariana voltou meses antes da pandemia e ela queria voltar e a gente pensou em que ela fosse fazer alguma outra coisa fora da nossa atividade, né? Compramos a Arezzo, né? Que é uma revenda de sapatos que todo mundo conhece. A Poliane esteve aqui com a gente. Que é a Poliane que comprou agora. E para ela tocar, né? Nós compramos, digamos, dia 3 de março, dia 20 de março começou a pandemia, fecha tudo. Então foi bem complicado essa situação. Mas assim, ela é muito forte, né? Muito dinâmica e conseguiu levar mesmo na pandemia e depois também. E aí depois resolvemos vender. E o João, ele trabalhava em Brasília, ele estava trabalhando em Brasília muito bem e ele passou quase toda a pandemia. Mas eu acho que a pandemia, Caetano, mexeu muito com a cabeça de todo mundo, né? E jovem, sozinho, eu acho que aquilo começou a pesar também para eles, né? E aí ela também não quis mais voltar e ele resolveu vir. Um dia ele falou, pai, quero ir embora. E o pai imediatamente, vem agora. Ótimo. Estou precisando de gente aqui mesmo. Foram opções dele, foram eles que optaram por voltar. E nada melhor também do que poder trabalhar com eles e poder também já ali passar o bastão, querendo ou não. Porque isso na nossa época do Conjove, a gente debatia muito essa questão do planejamento sucessório. Porque são empresas que elas não vão simplesmente desaparecer do dia para a noite. Precisa ser feito um trabalho sucessório, a não ser que aquela segunda geração opte por ir para um outro segmento, para seguir uma outra tipo de carreira, algo que se identifique e que continue tendo o mesmo sucesso paralelo às empresas da família ou algo superior ao negócio da família. Lógico que, vendo os detalhes, vendo as coisas, não. Você acorda, você vai dormir empresário, pai, mãe, e acorda lá com o filho já saindo da faculdade. Vai fazer o quê? Vou abrir um negócio para ele? Não, eu tenho que formar ele também para estar aqui junto comigo. E precisa, né? E precisa. Quando a gente vai ganhando um pouco de experiência, de idade, entre aspas, a gente vai vendo a necessidade, né? Mesmo até porque a gente começa a ficar meio cansado também, né? Tem hora que você precisa se ausentar um pouco, tem hora que precisa cuidar da saúde. E é necessário, sim, essa sucessão, né? Então, a gente precisa realmente... os pais precisam pensar muito nisso, né? No planejamento sucessório. Mas eu acho que isso é bem forte hoje, né, Caetano? Muitas pessoas, a maioria dos empresários hoje já estão formando seus sucessores. Justamente. Tá como deve, né? Com orientações. Com certeza, eu tenho visto muita gente fazendo isso. Mesmo aqui no interior. Então, justamente, porque no fim das contas, vocês têm uma parcela significativa, querendo ou não, da distribuição de combustíveis na região. Aí, se não tiver um planejamento de prosseguimento disso, como é que vai ficar? Como é que vai ser? E, querendo ou não, o João Felipe tem conhecimento dessa parte de transporte? Tem. Quando ele voltou, ele já... Então era nada mais natural pelo próprio conhecimento, independentemente se ele é filho dos donos. Ele já vem com autoridade para poder tocar. Naquele dia eu estava justamente no seu escritório, então vocês estavam resolvendo aquele problema de emergência que teve um acidente na rodovia com o caminhão de vocês e a senhora mesmo falou, não, tu pode resolver. E ele estava lá meio agoniado lá, mas ele resolveu. Resolveu do jeito dele. Resolveu. Eles resolvem. A Mariana no posto também resolve. Às vezes só pergunta, mãe, isso? Assim. Ou então faz como você quiser. E eles têm, a gente precisa, né, dar essa oportunidade para eles irem fazendo. Andando assim com as próprias pernas. E tá lá, errar, não, tá aqui, mas na próxima faz dessa forma e tal. Que isso não é nada mais prazeroso até do que fazer também esse acompanhamento, né? Exatamente, é muito tranquilo. Pronto, tá bom. Como é que vem sendo essa liderança empresarial na cidade? Afinal de contas, a gente aqui tem um celeiro de oportunidades. Entra ano, sai ano.
e sempre tem novidades e sempre tem coisas novas acontecendo no universo empresarial, desde a abertura de empresas, desde chegada de empresas, desde a incorporações de empresas, enfim, várias oportunidades. Hoje, querendo ou não, muita coisa acaba perpassando lá na sua mesa por conta da liderança hoje que a senhora exerce. Como é que é hoje a senhora, então, visualizar isso? Porque antigamente a senhora visualizava oportunidades, de negócios para suas empresas. E hoje a senhora tem que olhar como um conjunto todo, no fim das contas, para um bem da classe empresarial. Como é que é liderar líderes? Liderar líderes. O que eu tento fazer, eu tenho um vice, que é o Henrique das Óticas Helena, uma pessoa muito consensuosa, muito bem preparada, e o segundo vice, que é o Griego, né, do Tertúlia. Eu converso com eles e o que eu pretendo, o que eu acho que está correto, é uma transparência na associação, né? Então, as oportunidades para todos, com reuniões abertas a todos os associados. Nós temos, por exemplo, todo mês o consórcio da ponte do Rio Tocantins, vai lá mostrar para a gente como é que tem sido a mão de obra local, as contratações locais, os números. As compras locais. As compras locais, né, e o que paga de mão de obra, tudo local, e os que não são locais. E essas oportunidades passam por lá. E eu sempre falo, venham assistir essas reuniões, que aqui vocês vão ver as oportunidades que estão chegando no nosso município. Eu ainda não recebi uma visita, mas receberei, já tenho uma agenda com os médicos empresários que vão abrir um hospital particular. Isso. Né? Então, eu acho que a semana que vem, eles vão lá para mostrar essas oportunidades. Nós temos, por exemplo, agora também um contrato com a Tecnored, que é uma empresa local, né? E que também levará lá para a sala da ASSIM as oportunidades que vão surgir para os outros empresários, né? Para que as coisas aconteçam. E tem vários, né? E que essas compras fiquem todas locais, para justamente fomentar a economia local. Exatamente essa. Que essas compras, esses contratos fiquem localmente para poder, né, mover o comércio. E também a Vale atua na nossa região toda, mas Marabá, o trem praticamente só o trem só passa. Apita. Só vimos o apito do trem, né? Mas hoje a gente tem um relacionamento, né? E que a gente está em conversa, a gente sabe mais ou menos as coisas que vão acontecer, e tudo isso é exposto em reuniões lá dentro da associação, né? Por isso é interessante que o empresário seja associado, para que ele esteja vendo o que acontece. Até porque a associação ela não é só para o grande, não é só para o médio, ela também tem para o MEI, também tem para o pequeno. A própria Vale em si, ela é uma empresa associada na associação comercial. Vale. Nós temos uma empresa 100% marabense, que é a Sinobras. A Sinobras. Né, também que é grande. Todas essas oportunidades passam por lá. Então é muito importante que todos, né, os empresários estejam associados e participem, porque às vezes também só associar e ficar no grupo não é tão interessante, mas eu falo sempre, o que tem de melhor na associação comercial é o relacionamento, né? São as pessoas que você conhece, as oportunidades que te aparecem lá. Perfeito. Né? Eu não sou muito adepta à palavra network, mas usando o usual de hoje seria o network. Perfeito. Tá bom. E tem sido um desafio bastante, apesar de que a senhora já estava acumulando a presidência, mas de maneira interina, né? Mas agora não, é diferente, né? Não, eu sou presidente mesmo, e as pessoas vão acabar cobrando de mim, de fato, e não vão cobrar de mais ninguém, se não for eu tomar decisões ali. Nós temos muitas demandas, né? Que fora você nem imagina. Acho que o peso, querendo ou não, para ti deve ser tranquilo, porque assim, você se colocou disponível para esse desafio. Mas o fato de ser a primeira mulher a presidir uma casa com mais de 50 anos lá, que nunca tinha
sido presidida por uma mulher. Você está sendo a primeira a presidir. Então, assim, tem esse peso para quem não lhe conhece e não sabe do seu empoderamento. Aí pensa, é uma mulher que está gerindo a casa, como é que é isso? Não sei o quê. É verdade. Então o desafio é muito grande. O desafio é grande e a gente precisa mostrar, inclusive, conhecimento, né? Conhecimento das causas, conhecimento do município, para poder ir conseguindo, né? É uma grande responsabilidade. E a questão de ser mulher, eu venho de uma família de mulheres fortes, né? Eu não me sinto nem um pouco, como é que eu vou dizer, nem desrespeitada, nem diminuída pelo fato de ser mulher. Eu não carrego esse estigma. Até porque isso já passou. Não carrego esse estigma, nunca carreguei, né? E não vou carregar agora. Eu vou fazer a coisa não do meu jeito, mas em consenso com a diretoria. Do seu jeito, no caso, assim, da sua forma de tocar. Minha forma de tocar, com muita transparência, com oportunidade para todos. E sabendo que é uma grande responsabilidade, né? E tentando estar em todas as situações, tentando conhecer pessoas que são importantes para a cidade, que eu ainda não conhecia e que também vai ser uma oportunidade para mim. Né? Eu tanto vejo oportunidades de fazer um bom trabalho na associação, como eu vejo essa oportunidade de ter esse conhecimento, essa conexão com pessoas que eu não conhecia. Né? Eu tenho 3 anos, né? Não posso me recandidatar, isso é o que ficou acordado no novo estatuto, mas eu acho que 3 anos é um bom tempo, né? Dá para fazer um bom trabalho. Eu tenho alguns projetos. Né? Tá tendo agora, na verdade, mais um reforço agora dos seus novos diretores, né? Para poder desenvolver isso daí. A gente tem... Como eu estive afastada por mais quase 30 dias, eu não tenho 30 dias ainda de retorno, a gente fez poucas reuniões, né? Mas a gente já fez uma reunião de alinhamento, né? Para os assuntos serem compartilhados e a gente toma as decisões, né? Para poder realizar. E eu nunca farei isso sozinha. Eu quero visitar os associados, mas eu nunca irei numa visita sozinha. Eu tenho que levar um dos diretores, né, que hoje a gente tem uma diretoria nomeada, né, de mais de 30 diretores. E são diretores, são pessoas que elas precisam participar, né, com o compromisso de participação, inclusive de projeto para cada uma das diretorias. Para poder apresentar para a presidência. Exatamente. Para ir à execução ou não. Para ir para a execução ou não e para a gente trabalhar juntos. Né? Legal. É um trabalho um pouco diferenciado, como eu falo, né? Para todo mundo e muito transparente. Essa é a minha intenção hoje. Pronto. Então, pessoal, a gente está aqui finalizando o primeiro bloco com a presidente da Associação Comercial, Nilva Olive. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta para agora falar das empresas. Da Nilva, do César, Posto 26, Petrolive e demais outros negócios. Tá? Então fique aí, não saia. Já a gente está de volta. Estamos de volta, gente. Então vamos lá. A gente estava rindo aqui por conta da força da mulher. E no fim das contas, essa força, a dona Nilva, ela tem alguns testemunhos aqui, inclusive para engrandecer ainda mais esse nosso momento especial aqui do mês, né, da mulher. Porque como é que era hoje, como é que você olha hoje e olha lá para trás? Tem até aquele meme, né? Eu sentei para tomar café comigo mesmo no mesmo horário. Eu pedi o café sem açúcar e eu já pedi o café com açúcar. Mais ou menos esse comparativo. Como é que é a Nilva Olive hoje e a Nilva Olive lá atrás, quando ela começou a entrar no mercado, até a carreira profissional dela? Eu cheguei aqui, eu tinha 21 anos. Olha só. Era bem nova, né? E eu estava vindo de Goiânia. Eu morava em Goiânia antes de vir para cá, embora que eu sou de Imperatriz. Só que eu terminei o ensino médio numa cidadezinha no interior de Goiás, que chama Tocantinópolis.
Tocantinópolis Esporte Clube, jogou... Que hoje faz parte do estado do Tocantins. O Tocantinópolis Esporte Clube jogou. O Tocantinópolis jogou com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Exatamente, na Copa do Brasil. E eu achei que foi muito forte, porque ele, né, levou só 2 gols. Achei maravilhoso. E eu morei lá. E fui embora para Goiânia. E eu perdi meu pai muito jovem, eu tinha 16 anos. Então, dali para frente, é tu e tu mesmo. Né? A falta de um pai é fortíssimo, né? Principalmente nessa idade. E eu fiquei 2 anos em Goiânia. E depois eu voltei para Imperatriz, para onde minha mãe ficou. Só que Imperatriz estava uma cidade muito ruim na época. Era a época da Serra Pelada, em 83. Então, Imperatriz parecia uma cidade fantasma, né? E eu espalhei currículo por lá e vim aqui para Marabá para passar férias. Eu ia ficar 15 dias. Até mesmo se aparecesse um emprego, eu voltaria. Mas aí eu cheguei aqui para passar 15 dias, passei 60. E no final desses 60 eu arrumei um emprego, que foi numa concessionária Chevrolet, né? E para mim, a antiga Tocantins Veículos. Antiga Tocantins Veículos, que hoje é a Desbrava, né? Foi vendido para o grupo da Desbrava. A Tocantins Veículos para mim foi uma grande escola. Eu aprendi muito lá. E com relação à questão feminina, nessa época era muito diferente do que é hoje. Assédio era normal. Caetano, você como mulher, você não podia nem reclamar para os seus patrões um assédio. Imagina numa concessionária que se vende carros e que a maioria da clientela é masculina. Você não podia nem reclamar, te vira, o problema é teu. Né? Era uma outra forma de como a gente era vista na sociedade. Hoje, como dizem os... Né, a mulher está onde ela quer, a mulher faz o que ela quer. Naquela época a gente ainda fazia, mas era rebeldia. Aí tinha um fenótipo de rebeldia. De rebeldia. Você fazia o que queria. Por exemplo, eu era uma pessoa rebelde. Eu cheguei aqui, morava com meus tios, mas era da minha cabeça de ter vindo para cá. Era rebeldia, era sozinha, né? E fiquei quase 20 anos, né, na Chevrolet, na concessionária Tocantins Veículos, e lá para mim foi uma grande escola, para muitas coisas, inclusive com essa questão da força da mulher. Eu me fortaleci lá, porque lá eu tomava as minhas decisões e eu sabia o que eu queria, eu tinha foco, né? E fui o tempo todo focando com o que eu queria vencer. Eu vim de uma cidade de muita necessidade, minha família também de muita necessidade. E eu queria ser alguma coisa na vida. O que é ser alguma coisa na vida? Hoje a gente já pensa nisso. Mas naquela época a gente sabia o que era ser alguma coisa na vida, né? Ter a sua independência. Aos 25 anos, né, o pessoal dizia, ficou coroa. Tá morando sozinha, comprou um Fusca, tá coroa. Eu fui nesse fenotipo, né? E sempre fui conseguindo, né? Aí eu conheci meu marido e em 80, no Réveillon de 89 para 90, daí 3 meses a gente já estava morando junto, estamos aqui com 34 anos de convivência, né? E logo depois, 6 anos depois que a gente já estava morando, casado e tudo, já tinha os filhos, foi que eu saí. Aí foi que a senhora saiu da empresa? Da empresa, para a gente trabalhar juntos. Né? Porque já estava crescendo já. Estava crescendo e a gente precisava, né, ele precisava de que eu fosse trabalhar junto com ele. Então saí da concessionária e fui trabalhar com ele. E fomos trabalhar com combustível. Na época era um ramo muito bom. Hoje, acho que como todo ramo, né, está um pouco mais difícil, as coisas... Nós temos muita concorrência e aí ficou um pouco mais difícil hoje com relação ao combustível. Mas é o que a gente sabe fazer, né? Então a gente continua trabalhando. Nós temos 2 empresas, a Petrolive, que trabalha entregando em carrada fechada, em fazendas, em indústrias, em construtoras e etc. Não faz mais a distribuição para a companhia também, não? E daí já é a outra empresa que chama Translive. Ela tem contratos com Ótimo. distribuição para as empresas. E
E o posto, né? Que é o posto 26, aqui na Nova Marabá, que quase todo mundo conhece, que a gente já tem uns 15 anos ali. Né? Uns 15 anos. E o que a gente sabe fazer, né? A gente continua, a família, trabalhando dessa forma. E temos também uma coisinha no agro também, né? Isso que eu ia falar, porque, querendo ou não, o César não é só pescador. Ele também gosta do... Ele é pecuarista. Pecuarista, E a sucessora dele é a Mariana. Deu para perceber. Então é isso que a gente está vivendo. É muito bom morar em Marabá. Eu gosto muito daqui. Não sou marabaense, mas já sou de coração. Porque Marabá tem uma coisa muito interessante. Eu recebi um casal que eles andam de motorhome pelo Brasil, pela América Latina. Eles são lá do Paraná. Um casal de jornalistas que largaram tudo para andar. Eu não consigo lembrar o nome deles agora. Eu sei que no Instagram era 3 no trailer, que era ele, a esposa, né, o esposo e a filha. E eles ficaram 3 dias lá na minha chácara acampada. Ah, tá. E aí ele fez uma entrevista comigo, me perguntando o que tem de melhor em Marabá. E eu respondi para ele, então eu respondo para todo mundo. As pessoas. A melhor coisa que Marabá tem é a gente que mora aqui. Fantástico. Você vê, Caetano, quantos anos a gente se conhece? Pois é. Eu vou poder, se eu precisar de você, você estará ali para me atender imediatamente. E assim eu com você, e você com todos, com um monte de amigos, um monte de conhecidos, né? Hoje já não está como era antigamente, né? Você também ainda pegou essa época que todo mundo se conhecia, era uma encruzilhada de gente, né? Todo mundo junto. Querendo ou não, estou 20 anos aqui. Mas eu acho que isso a gente, por exemplo, a gente não vê na capital. Não vê. Meus filhos moraram em Brasília há 10 anos, isso não existe lá. Não vê. E aqui você não vê essas conexões. Não, e aqui a conexão é muito forte entre as pessoas, e eu gosto muito disso. E esse convívio é muito bacana. Eu gosto de encontrar as pessoas na rua, eu gosto de encontrar as pessoas no restaurante, eu gosto de encontrar as pessoas na igreja, e eu estou o tempo todo conversando sempre com alguém, porque eu gosto disso, eu acho essa conexão muito boa. Teve até aquele dia que eu ia puxar a orelha do João Felipe. Como é que tu deixa a tua mãe almoçar sozinha? E eu ia lhe chamar na mesa para almoçar comigo e com meus filhos. A gente nunca está sozinho, na verdade. Inclusive, quando ele foi embora, ele falava, mãe, sabe que eu sinto falta? Eu me sinto só. E aí, em Marabá, eu podia estar sozinho em qualquer lugar. Eu nunca estava sozinho. Sempre tinha um tio por perto. Sempre tinha um tio por perto. E na capital... É outra coisa, ainda mais na capital federal. Querendo ou não, é aí que é um negócio mais louco ainda. É gente querendo engolir gente querendo puxar o tapete de gente, porque aquela selvageria, aquela coisa no mercado, aquela coisa doida. Aqui você tem como ir pro trabalho, dependendo. Depois você pode voltar para sua casa. Almoçar em casa. E depois poder retornar pro trabalho. Retornar pro trabalho. Dependendo de onde, né? Exatamente. E querendo ou não, a senhora também mora na própria Folha 26. Isso quando a senhora está aqui, quando a senhora não está na chácara. Mas é muito bom, eu gosto muito de morar aqui em Marabá. Foi a cidade que me acolheu, né? E como é que é, então, para a responsabilidade, querendo ou não, uma mulher presidindo a Casa do Comércio, e mensagem que a senhora pode deixar aí para as mulheres empresárias e para as mulheres, de uma maneira geral, e também para todo mundo que está aqui nos assistindo, está assistindo esse episódio. Eu acho assim, a mulher tem uma força interior, né? O homem é muito forte também, a gente lida com problemas todos os dias, o tempo todo. Mas a mulher dá conta de desenvolver as coisas assim, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Impressionante. Né? Inclusive meu marido dizia que a mulher é tu, eu sou só uma coisa por vez. 3 vezes, 3 coisas é contigo. Né? Então a gente tem essa força interior. O mundo gera, nesse caso, na associação comercial, há algum tempo atrás eu seria uma mulher no meio do mundo masculino. Mas hoje já não está tão masculino assim. Já tem muitas mulheres, né? Eu falo o advento do empreendedorismo feminino em Marabá, em que inclusive você precisa de ver quantas atividades são desenvolvidas por mulheres. É um campo extenso, mulher realmente fazendo todas as atividades
como tem empresas capitaneadas por mulheres. É impressionante. E não é só ter, é fazer também a diferença. Então, e está sendo feita essa diferença. Está sendo feita essa diferença. E eu acho que eu falaria isso para elas, para não fugirem à luta, né? Não devem fugir, realmente a gente tem que enfrentar. O obstáculo tem todo qualquer lugar, todo a qualquer hora e todo a qualquer dia. Exatamente. Na associação comercial, o nosso foco do conselho é empreendedorismo feminino, né? E todo mundo tenha muita consciência com isso e a gente trabalha em função disso. E as mulheres estão engajadas, né? Então a minha mensagem é que elas continuem e continuem sempre. E seguindo sempre, aceitando os desafios que vêm, porque geralmente eles vêm naturalmente, né? E precisa ser. E para os diretores e os associados, eu quero somar. Eu jamais, por exemplo, irei falar só para as mulheres, eu falarei para as mulheres e para os homens. É porque nós estamos enfatizando aqui as mulheres por conta do especial, do mês. Do mês de março. Que, querendo ou não é que é só 8 de março, que é o Dia da Mulher. O Dia da Mulher é todo dia. Todo dia. Mas tem uma comemoração, né, no mês de março. Então é em função disso. Mas assim não é só de mulheres, não é só empreendedorismo feminino. E também não é só da Nilva Olive. Não, de jeito nenhum. São em último lugar é da Nilva Olive. Em último lugar, com certeza. E eu quero fazer o que eu fizer, o que nós fizermos, nós fizermos, será sempre em prol de todo mundo, de todos os associados. Porque a associação, ela tem um trabalho que às vezes ele não é enxergado, né? As pessoas que às vezes eles são associados e nunca foram lá à associação, né? E não conseguem às vezes entender a questão principalmente do relacionamento e das oportunidades. Então precisa estar lá dentro, homens e mulheres, para conseguir entender e ter a percepção das oportunidades que surgem ali. E que são muitas. Fantástico. Pessoal, fantástico aqui esse diálogo com a nossa presidente da Associação Comercial. Você, mulher, que também está aqui assistindo e quer empreender também lá, a Nilva está de portas abertas lá na presidência também para poder receber, não só a Nilva, como também parte da diretoria dela, que também tem membros, tanto do Conjove quanto da Assim Mulher também na diretoria dela, para poder fazer esse aporte ali, essa sustentação, essas dicas, para as pessoas poderem não só empreender, né, Nilva, mas também fazer esse relacionamento ali, se conectar com outras pessoas. Então tá lá, a Casa do Comércio tá lá, inclusive de portas abertas. E a gente fala aqui também em nome de vários outros empresários que fazem parte da diretoria ou que já fizeram em outra hora e que já perpassaram por aqui. Eu tenho alguns brindes para poder entregar para a senhora. Eu adoro brinde. Então, esse aqui é da UC. A UC fica ali na passarela na entrada do Amapá. Sei onde é. E lá eles têm a linha também feminina, da Dona UC. Então aqui tem um voucher para a senhora poder ir lá e escolher. Tá? Obrigada. Isso aqui, obrigada a UC. Isso aqui, a Toinha veio aqui e falou assim para mim: você vai dar isso aqui pra Nilva. Porque eu tinha comentado que a senhora também vinha. Sim. Aí ela trouxe, eu falei, então tá, já que é um mês especial da mulher, então pronto. Então a Toinha também tá mandando isso aqui da Facinol. Obrigada, Toinha. Sou cliente dela. Pra você. Ela falou. Sou cliente tá? dela. Muito obrigada. Isso aqui é um brinde nosso lá da OMO, pra você, a Isabela que mandou. Muito obrigada. Isso aí a senhora vai botar na sua sala, um aromatizante. A senhora vai botar na sala lá do posto. Vai ficar bastante perfumado. Muito obrigada. Um abraço na Isabela por mim. E esse nos aqui. bebês também. E também. E esse aqui é do Henrique. Oba, do meu vice-presidente. Isso. E esse aí a senhora pode abrir, por favor. Vou abrir, meu vice-presidente. E esse daí foi escolhido a dedo. Bora ver, Henrique. E depois, se a senhora quiser botar o grau, a senhora pode pôr. Pode vir na loja aqui embaixo. Muito bonito. Vou usar aqui a Rick para que você me veja com o seu óculos de presidente. Olha aí.
Olhe para cá. Muito bom, Henrique. Muito obrigada. Aí, pronto. Eu também quero agradecer aqui aos demais parceiros, a Cressol, que é o nosso parceiro empreendedor aqui, justamente para fomentar o associativismo e o empreendedorismo. Agradecer também aqui a Cedo e Soluções, da Josiane Rocha, contadora das estrelas. Contadora das estrelas, Josiane Rocha. Interessante. A Josi é nossa contadora estrelada. A gente também é o Dr. André Madeira, lá da MD Saúde, ao Harrison Company, nosso parceiro digital. E também as cadeiras da New Office. Você está sentada numa cadeira... Muito boa. Com equilíbrio, conforto, durabilidade. Então, aqui, ó, soluções empresariais. New Office. Meu cliente também. Isso, Carlos Alberto. Meu cliente. Pois é, nosso cliente também, lá na agência de empregos. E quero também aqui deixar a caneca também para a senhora. Essa caneca também legal. É sua. Circuito Empreendedor. Podcast, todo mundo que vem aqui ganha. Essa caneta, E eu vendo essa caneta é o corte do filme do Lobo de Wall Street. Justamente para todos os empreendedores que vêm aqui conosco. Tá bom? E a todos os nossos demais parceiros, obrigado aqui ao meu diretor Faria Júnior, em nome dele da TV Vitória. E a gente encerra e vem agora abril com o especial aniversário de Marabá. A gente vai trazer aqui muitos empreendedores de sucesso da história de Marabá nos próximos episódios aqui no mês de abril. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Nilva. Vou deixar as considerações finais para você. Caetano, muito obrigada. Gostei muito de participar. E quero convidar os empresários que ainda não são associados, que se associem, venham com a gente para a associação. E eu estou usando uma frase sempre lá: juntos seremos mais fortes. Para a gente trabalhar no que a gente conseguir por uma cidade melhor, junto às políticas públicas, junto ao governo do município, ao governo do estado, procurando entender o que nós precisamos como empresários na cidade, para trabalharmos juntos. Às vezes você tem uma ideia que ninguém entendeu ainda, e que talvez a sua ideia ajude, né, nos trabalhos, nos projetos que a gente ou até destrave. Ou destrave alguns projetos. Então eu faço um convite aos empresários para se associarem. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez a você e ao César, seus filhos, que também estão aqui nos assistindo. Um abraço para o João Felipe e um beijo para a Mariana. E, pessoal, foi muito bom fazer novamente esse especial aqui e poder contar com a nossa líder empresarial aqui na cidade, a Nilva Olive, para esse fim de projeto em 2025. Lógico que nós vamos receber mais mulheres, inclusive a Nilva já me deu alguns nomes para que eu possa trazer aqui no decorrer do mês de abril em diante. Meu muito obrigado mais uma vez. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, Circuito Empreendedor, de se inscrever no canal no YouTube. Tá aí, ó, passando na tela agora, nesse momento para vocês. E também compartilhe, deixe seu like nesse episódio para ajudar no engajamento aqui no YouTube. E também compartilhe aí com os amigos para poderem assistir a mais esse episódio, que é o número 135. 135 já, pessoas passaram por aqui. Então, é isso, gente. Finalmente o mês de março acaba só amanhã, mas vai dar certo. Um grande abraço a todos, até a próxima. Dá certo. Tchau, pessoal.